O senhor falou sobre a importância da investigação, mas também já pontuou que há indícios daquele chamado gabinete do ódio, que era como era chamada aquela estrutura lá do antigo governo de Jair Bolsonaro, de agir nas redes sociais. O senhor disse que há indícios de que houve uma presença desse gabinete do ódio para promover esses ataques e promover notícias falsas que levaram a esses ataques. Que tipo de indícios o leva a crer na ação desse gabinete do ódio para promover os ataques do dia 8? Olha, a gente sabe, né, que uma das ações mais importantes para a organização desses atos foi exatamente a capacidade que eles constituíram através das redes, tanto das redes públicas como também essas redes como o WhatsApp, né, o próprio Telegram, a maneira como eles se organizaram para que esses atos pudessem acontecer. E isso não foi feito de forma amadora. Isso foi feito de forma bastante sofisticada, né, ou ao envolvimento grande de recursos. E se nós fizermos um mapeamento, e esse estudo, essa análise está sendo feita por nós, mas também pelo Poder Judiciário, pelo Ministério da Justiça, nós vamos observar que boa parte destas redes que se envolveram na organização desses atos, muitas delas, inclusive, que transmitiam ao vivo os atos, são as mesmas redes que durante a campanha eleitoral, em outras oportunidades, tiveram um papel ativo, né, na promoção do discurso de ódio, do questionamento infundado da credibilidade do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, nos ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, na tentativa de desconstituição, né, da reputação dos adversários políticos. E todas essas relações, todas essas conexões, elas demonstram, né, que apesar do governo governo anterior ter terminado, boa parte desse esquema de comunicação que mistura, né, uma ilegalidade com uma semi-clandestinidade, ele continua funcionando, com atores, inclusive, que estão fora do Brasil, com a utilização de perfis, de ferramentas, né, que estão hospedadas fora do Brasil. E tudo isso também, né, naturalmente, será investigado e faz parte de todo esse conjunto de apurações que hoje estão em curso no Brasil. Nesse texto que o senhor publicou, ministro, no Twitter, a respeito do gabinete do ódio, o senhor também, como resposta, defendeu a reativação da Rede de Defesa da Verdade, palavras suas. A sociedade civil, influenciadores digitais, os partidos políticos, os movimentos sociais e tantos outros sujeitos têm um protagonismo importante e insubstituível neste processo. Ativar essa força organizada é fundamental para a defesa da democracia. Eu quero entender exatamente o que significa, no contexto da SECOM, uma rede de defesa da verdade. Veja bem, o governo federal é uma grande fonte, né, de informação. É um grande emissor de informações. Nós temos, por exemplo, a Agência Brasil, que é a principal agência de notícias do país, que abastece com as suas informações, né, uma rede enorme de rádios, de sites, de pequenos jornais, principalmente em todo o Brasil, que tem no governo federal a sua principal fonte. Tem nos ministérios, tem, né, na política institucional governamental do governo a sua principal referência. No último período, essas ferramentas, elas acabaram sendo capturadas por um processo ideológico que fez com que a comunicação governamental, a comunicação institucional passasse a ficar subordinada aos interesses políticos e ideológicos de quem estava no comando do país, do Palácio do Planalto. Isso descredenciou o governo, descredenciou, né, essa principal fonte de informação como uma fonte confiável.
Eu poderia citar aqui muitos exemplos, né? Não só o caso das vacinas, que vocês, né, tanto acompanharam. Não é só o caso da Covid, mas pelo fato de que o governo Bolsonaro tinha relações com esses chamados grupos anti-vacina, o Brasil abandonou as campanhas de vacinação contra sarampo, poliomielite, o Zé Gotinha deixou de ser um personagem conhecido, e nós passamos a ter índices, né, absurdos de incidência de doenças que já estavam praticamente erradicadas, né? O Brasil era uma grande referência nas políticas de prevenção do HIV, AIDS, e simplesmente por uma opção ideológica, pela relação do governo que evitava tratar determinados temas, o Brasil abandonou essas campanhas. O Ministério da Saúde nunca mais, né, deu uma atenção a esses programas. Então o governo, né, e os seus canais de comunicação passam a desinformar, a abrir mão. E a partir do momento que você recupera esse espaço como espaço de credibilidade, você tem uma rede, né, que de certa maneira se referencia nas políticas públicas e nas informações governamentais, que faz com que essa informação chegue mais longe. Então, se eu tiver uma Agência Brasil que recupere essa capacidade de credibilidade da informação, né, que seja uma referência, né, não da desinformação, mas uma referência institucional de uma política governamental desprovida desse caráter ideológico, da permanente disputa em torno de um projeto que não pode, né, contaminar todas as referências e instituições do Estado brasileiro, nós vamos constituir espaços de credibilidade para enfrentar as fake news e as mentiras. Só para tentar... Eu aposto muito no papel da imprensa, né? Da mídia tradicional, da mídia comercial, que é, sim, né, um espaço importante de combate à desinformação. E eu tenho feito um esforço grande no sentido de demonstrar isso e fazer com que vocês também, né, tenham todo o espaço necessário, a transparência necessária para fazer o trabalho de vocês e ajudar a sociedade nesse processo constante de disputa contra a desinformação. Só para tentar me aprofundar um pouquinho mais, ministro, quando a gente fala em rede de defesa da verdade, isso implica a definição do que seja verdade. E esse é sempre um conceito perigoso quando você determina um grupo que será responsável por decidir o que é verdade e o que é mentira. Quando a gente tem uma agência pública confiável, que dissemina verdades e informações, isso é muito bom. O incentivo à imprensa livre e independente é uma excelente notícia. Mas muita gente teme que algo que se defina como rede de defesa da verdade configure aquilo que o senhor definiu como a captura ideológica, né, dos meios de comunicação pela captura do outro polo ideológico, se o senhor me entende. A minha pergunta haverá ações de governo, não estou falando de justiça, mas ações de governo contra aquilo que este governo entenda serem disseminadores de fake news? Haverá, por exemplo, como é que será a relação do governo com a imprensa que dissemina fake news, por exemplo? Veja bem, eu acho que a preocupação que tu traz, eu entendo ela, é absolutamente natural, né? Agora, a vida vai demonstrar que não há de nossa parte qualquer disposição, e nós nunca fizemos isso, em transformar ferramentas do Estado brasileiro em ferramentas de disputa e de luta política ideológica. Quando eu falo no governo ser um disseminador da verdade, eu falo da ciência. Eu falo de determinados princípios que são absolutamente basilares do convívio social. Por exemplo, existe alguma dúvida aqui entre nós de que a Terra não é plana? De que a Terra é redonda? Né? Existe alguma dúvida aqui entre nós que as vacinas são eficientes? Existe alguma dúvida aqui entre nós de que é importante uma política de preservação das queimadas, que evitem a propagação dos incêndios, principalmente na região do Pantanal? Existe entre nós aqui alguma dúvida sobre a necessidade de uma política de preservação da Amazônia,
que evite o desmatamento, o garimpo ilegal, né? Então, veja bem, aqui não há aqui qualquer questão que alguém poderia dizer, não, mas essas são opiniões do governo que quer usar. Então, existem princípios constitucionais que são muito claros a respeito da liberdade de expressão, da democracia, qual é o papel da comunicação governamental, e eu vou ser bastante cioso e bastante criterioso, né, com relação a essas questões. Então, não há de nossa parte nenhuma disposição, nenhum interesse de transformar as ferramentas do governo naquilo que exatamente nós queremos condenar e aquilo que nós queremos combater, que foi essa captura, né, que nós assistimos. Com relação à política governamental, onde é que se insere essa necessidade de responder à desinformação, né? Existem esferas distintas e papéis distintos. Então, você tem lá no Ministério da Justiça hoje, quer dizer, um conjunto de ações e iniciativas de natureza criminal, de natureza civil, que são iniciativas que não dizem respeito à liberdade de expressão, não dizem respeito ao livre exercício do jornalismo. Nós estamos falando de crimes que foram cometidos, né? As ações do Ministério da Justiça, elas dizem respeito a pessoas que cometeram crimes, ou na rede ou fora da rede. Isso não tem nada a ver com a SECOM, né? Isso é uma questão de natureza criminal. Agora, o que ocorre? Você tem, eventualmente, a desinformação sobre as políticas governamentais. Quando você tem uma campanha que busca criar uma versão, uma onda de desinformação a respeito de uma política pública, de uma ação do governo, e aí, evidentemente, é preciso que haja uma resposta, né? Por quê? Porque a desinformação, muitas vezes, ela mata. A desinformação, muitas vezes, ela leva, né, a determinadas situações que são muito graves. Então, naquilo que diz respeito a políticas públicas governamentais, quando houver a necessidade de esclarecimentos, de divulgação de uma versão que restabeleça, de fato, aquilo que é, né, a lei, o decreto, uma iniciativa adicional e formal do governo, com certeza isso vai ocorrer.